a mulher não é um objeto de segunda classe, mas ela é a sua companheira para andar ombro a ombro, lado a lado. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Salvador. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente no livro de Provérbios. Capítulo 31 e o versículo de número 10. Diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. E também nós vamos ler o versículo de número 30. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Os irmãos podem sentar? Em 2018... os irmãos podem se sentar. Em 2018 eu preguei e falei, sobre as mulheres que morreram lá numa fábrica, porque elas estavam reivindicando seus direitos. Mas se os irmãos quiserem ver a pregação de 2018, os irmãos podem ver no YouTube, vai ver, os irmãos vão encontrar. Tem a pregação tem a pregação de 2018 que eu falei sobre a mulher. Eu expliquei e fiz uma leitura antes sobre as mulheres que foram mortas, naquela fábrica. Parece que 110 ou 120 mulheres, elas foram mortas porque elas estavam reivindicando seus direitos. E incendiaram aquela fábrica e elas todas morreram. Então, a partir daí, começou a se comemorar o Dia Internacional da Mulher, Mas eu quero dizer que esse ano, então, eu quero fazer uma menção aqui de algumas mulheres, Eu li esses versículos com os irmãos, depois a gente vai dar mais um toque neles, Mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia, ela mostra para nós exemplo de muitas mulheres que tiveram seus nomes escritos e que realmente receberam honra pelos seus feitos. Louvado é o nome do Senhor. Porque ser mulher, em muitas culturas, é ser um ser de segunda classe. Eu estava até ouvindo uma certa feita um estudo sobre isso e eu fiquei dando risada. Então, a mulher ela é considerada como um ser de segunda classe. Por quê? Nas culturas, em algumas culturas, Porque Adão primeiro foi feito, e depois Eva foi feita em segundo lugar. Não quer dizer que ela é um produto de segunda, mas para muita gente é assim. Então a mulher não é valorizada, principalmente lá para o lado do Oriente, o homem ele anda longe da mulher. A mulher anda com os filhos e ele vai sozinho. Interessante, Que para ter os filhos, para arrumar os filhos, ele quer a mulher. Mas depois que ela tem os filhos, ele larga ela lá para trás com os filhos e vai sozinho na frente. Cada cultura, injusta. Tem muita cultura injusta. Mas então a palavra de Deus, ela é justa com a mulher. Nós vemos que eu preguei lá sobre mulheres que serviram a Jesus. Então as mulheres que serviram a Jesus, elas foram honradas por Jesus. O nome delas ficaram registrados, porque elas foram honradas. Então Jesus ele honra o homem, mas ele honra a mulher também. Não existe para Deus um ser de segunda classe. Para Deus todos são iguais, na terra. E existe diferença de posição, mas não existe diferença em questão de ser humano. Todos são seres humanos. Então eu fiz aqui uma lista de várias mulheres aqui. Eu sei que tem muito mais que mereciam ter sido escritas. Eu coloquei aqui, mulher sábia. Quando falo em mulher sábia, talvez a igreja já lembre de uma. Qual que a igreja lembra? Mulher sábia.
Fala, Abigail, mulher sábia, Abigail, justamente, porque ela livrou a casa dela, a fazenda, os empregados, o marido, ela livrou de um massacre. E quem ia fazer esse massacre era Davi com seus homens, porque ele se sentiu, como que diz assim, ele ficou muito irado, né, com uma atitude do marido de Abigail, e ele estava decidido a destruir todos lá. E ela então, com muita sabedoria, foi lá conversar com Davi, e levou o presente, levou o alimento para eles, conversou e pronto. E ela conseguiu aplacar a ira de Davi. E nós sabemos que mais para frente, o marido dela morreu, e ela acabou estando viúva e se casou com Davi. Foi uma das esposas de Davi, né? Quando nós falamos em mulher corajosa, talvez os irmãos não vão lembrar, porque essa aqui é um pouco mais difícil. Milca, não foi ela, mas Milca realmente também foi uma... Débora, mas aqui eu pus uma outra mulher. Eu coloquei Jael. Quem já viu falar em Jael? Então, foi uma mulher que matou o comandante Císera, né? Que era inimigo do povo de Deus e estava perseguindo o povo de Deus, e teve uma guerra, e no meio daquela guerra, então, o exército dele estava perdendo a guerra, e ele fugiu. Ele acabou fugindo, se escondendo na casa dessa mulher, chamada Jael. E eu acho que foi uma atitude corajosa dela, porque ela aproveitou quando aquele homem estava dormindo, né? Ele pediu para ela água e ela deu leite, né? Ela deu um leite para ele, ele tomou e dormiu da canseira da guerra. E ela aproveitou a ocasião e foi lá e cravou uma estaca na fronte dele, que diz que a estaca atravessou até o chão. Quer dizer, ela teve que ter muita coragem para fazer isso, né? Teve que ter coragem. Ela foi uma mulher ali que ela... como se diz, ela destruiu um grande inimigo do povo de Deus. Naquele contexto, naquela época, era assim, as guerras eram para exterminar os reis, exterminar os comandantes, e quando eles invadiam algum lugar, não era para sobrar nada. Muitas vezes até os animais eram sacrificados, porque Deus queria exterminar com uma raça, com um povo que por ele já tinha sido rejeitado. Então, ela acabou fazendo isso. Ela destruiu o comandante lá, Cícera, né? Agora, e uma mulher empresária, uma microempresária? Quem lembra quem é a microempresária? Não é? Lídia, exatamente, vendedora de púrpura, né? Então, ela vendia púrpura. Essa mulher... ela acolheu também o apóstolo Paulo na sua casa com os seus companheiros, né? Quando Paulo foi para a Europa. Então ela foi uma mulher que deu abrigo para ele, e também ela, ouvindo a palavra de Deus, ela se converteu. E ela abriu as portas da sua casa, e então ali ela acolheu os homens de Deus para que começasse ali como que uma igreja, né, naquele tempo. Então ela abriu as portas da casa. Ela era uma vendedora de púrpura, né, que era uma tinta vermelha que se usava para tingir principalmente tecidos que eram confeccionados, roupa de reis. Mas diz que tinham também alguns tecidos que chamavam púrpura também, né? Mulher de oração, Ana, 2 Anas, tem 2, né? Tem a Ana, que foi a que a pastora Creuza leu aqui hoje, né? Que era a Ana, mulher de Eucana, que ficou orando e pedindo um filho a Deus, até que ela pôde abraçar aquele filho, e não só aquele, mas mais 7, né? Então ela teve muitos filhos. Ela era uma mulher estéril, mas Deus abriu-lhe a madre, e ela teve muitos outros filhos. Ela foi uma mulher de oração, tá vendo, irmãos, irmãs, né? Então aqui, não desista de orar. Muitas vezes você ora por muito tempo e pensa assim: Deus já está incomodado com a minha oração, de tanto que eu já falei, então não vou orar mais. Não faça isso, não desista de orar, porque Ana orou por muito tempo. Se você for ler a história dela, toda vez que eles iam para Siló, né, para adorar a Deus lá, ela ia triste e chorosa, porque ela não tinha um filho. Mas ela não sabia qual era a promessa de Deus para a vida dela, mas ela pedia. E ela teve não só um, mas mais 7, né? Louvado o nome do Senhor.
Aqui também nós temos uma... então, tem a outra Ana, que é do Novo Testamento, né? Que era aquela mulher de 84 anos, que não arredava o pé do templo. Era uma mulher assídua na igreja e de oração. E ela também era de jejum e oração, mulher que jejuava e orava, porque ela também estava esperando a libertação de Israel, juntamente com Simeão, 2 idosos que estavam lá esperando a libertação de Israel. E ela conseguiu então ficar lá até que o próprio Jesus Cristo foi apresentado no templo, com 8 dias de idade, né? Muito lindo, né, de saber. Aliás, 8 dias não, tinha que esperar passar 40 dias, né? 8 dias era para circuncidar. Ele foi circuncidado ao 8º dia, mas quando ele foi ao templo, só depois dos 40 dias, né? Então ela ficou esperando e pôde ver o Salvador bebezinho, né? Ela esperou a libertação de Israel e viu a libertação de Israel. Uma mulher muito discreta. Essa aqui vocês não vão saber, porque eu coloquei um título que não vai dar muita vazão para vocês lembrarem. Mas essa aqui é a Sunamita. Por que ela foi uma mulher muito discreta? Porque o filho dela estava morto na casa. O menino dela morreu e ela foi atrás do profeta Eliseu, né, para reclamar com ele, porque através de Eliseu, Deus deu aquele filho a ela. Foi através daquele profeta que profetizou para ela que ela teria um filho. Então ela deixou o menino em casa morto e correu até Eliseu discretamente. Quando alguém perguntava para ela, né, como vai? Como que você vai? Como vai seu filho, seu marido? Ela dizia, vai tudo bem. Ela falava, vai tudo bem, mas o menino estava morto em casa. Até que ela levou o profeta e Deus, usando aquele profeta, ressuscitou o filho dela. Por isso que eu disse que ela foi muito discreta. Outra talvez saísse na rua desesperada, arrancando os cabelos, né? Mas ela não, ela foi com a maior das discrição e chegou lá e voltou com o profeta e recebeu a bênção de Deus. Muitas vezes nós precisamos ser discretas. Às vezes nós fazemos assim um grande alarde, né, com algumas coisas, faz muito barulho e chamando a atenção negativamente para as coisas. Então, que nós possamos aprender com a Sunamita. Toda vez que eu leio a história dela, eu admiro muito. Eu admiro bastante a história dela, porque a dor de perder um filho, graças a Deus eu não tenho essa dor, mas já vi minha mãe partir, meu pai partir, então eu sei que dor que a gente sente quando alguém parte, né? E ela foi com muita discrição, andando, ela foi muito rápido lá para buscar o profeta, e ela alcançou a bênção de Deus e teve o seu filho ressuscitado. Louvado é o nome do Senhor. Uma mulher mãe e mestra. Mãe e mestra. Quem sabe quem é uma mulher mãe e mestra? Professora, vamos assim dizer. Uma mãe professora, hein? Exatamente, acertou. Eunice. Então, e uma avó mestra, Lloyd. Então, 2 mulheres que ensinaram o filho ali e o neto, né, para que ele aprendesse as coisas de Deus. E nós sabemos que Timóteo, ele deu um grande homem de Deus. Então, ele devia isso à sua mãe, Eunice, e à sua avó, Lloyd. Essas 2 mulheres criaram esse menino e ele cresceu, se tornou um pastor, né, para a glória de Deus. Então, ensinar os filhos é coisa importantíssima, porque a criança, ela tem uma cabeça que é como se fosse um computador. Aquilo que você vai inserindo ali, ele vai guardando. Então é hora de você inserir coisas boas, porque o mundo está cheio de coisas ruins para ensinar, e se deixar o mal entrar, ele vai fazer muito dano. Então elas são 2 mulheres admiráveis, né? Porque o pai de Timóteo era grego e não tinha a mesma fé. Também, como ninguém fala mais nele, talvez ele já tivesse até morrido, né? E elas criaram o menino para a glória de Deus e ele se tornou um homem de Deus. Mulher obediente ao marido. Quando fala de uma mulher obediente, Sara. Porque obedecer o marido, irmã, significa ser submissa a ele. Eu sei que o termo ser submissa ninguém gosta. Ninguém quer que fale que a mulher é para ser submissa ao marido, mas é a Bíblia que fala.
que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Mas então, aí acontece o seguinte, que muitos maridos, não entendendo também o termo, eles vão colocar a mulher como se ela fosse uma escrava, que ela tem que fazer todos os seus desejos, suas vontades, sem contestar, mas não é isso. Tem que haver uma concordância entre os dois, mas jamais a mulher deve tomar certas atitudes, sem falar com o seu marido. Se ela tem marido, ela tem um governante da casa, então ela deve falar com o seu marido e ver se ele aprova o que ela deseja fazer. Seja mesmo fazer uma compra de uma coisa, às vezes, né, não é hora ainda, vai lá fazer uma conta alta, complica a vida, depois vai prejudicar tudo. Então fala, será que é hora? Dá para fazer agora? Se não dá, espera, porque Deus abençoa. Então Sara, ela era tão obediente a Abraão, que ela chamava Abraão de Senhor, meu Senhor, ela chamava, né? Então a submissão não significa que a mulher vai ser menosprezada pelo homem, vai ser, como falou lá, como eu falei no começo, né? Um produto de segunda classe. Não, senhor, não, senhoras, né? Não, ela vai ser sempre valorizada. Se ela tiver uma boa sabedoria bíblica, ela vai ajudar o marido e a casa vai andar muito bem, vai ser bem governada, e os filhos também vão ter submissão. Porque se a mulher ela não respeitar o marido, o que vai acontecer? Os filhos vão perceber que ela não respeita o marido. E eles vão passar a não respeitar o pai. E a família vai estar caminhando por um caminho errado. Muito errado. Porque aí a mãe não respeita, os filhos não respeitam. Que família é essa? Sendo que Deus colocou hierarquia, tem que ser obedecido, para a glória de Deus. E quando a mulher ela é obediente ao marido, o marido vai ficar feliz com ela, vai tratá-la melhor, né? Então ela vai ser bem-aventurada, porque nada melhor do que ser bem tratada pelo marido, né? Toda mulher quer isso. E, infelizmente, muitos maridos estão errados no tratamento, porque a palavra de Deus diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? De uma tal maneira que deu a vida dele pela igreja. E é assim que o marido tem que amar sua esposa, a ponto de dar todo o seu trabalho, todo o seu tempo, toda a sua dedicação para a esposa. É assim que tem que ser, porque é assim que Deus fez. E não adianta querer inverter, que não vai dar certo. Quando a mulher se torna autoritária na casa, aí vai ter duas cabeças dentro de casa. E eu estava ouvindo uma pregação que eu também achei muito engraçado, falou assim, aí vai ser um monstro. Duas cabeças não é nada normal, um monstro. Não existe como é que vai ter um corpo com duas cabeças? Né? Então a cabeça, o marido é a cabeça da esposa, assim, e Cristo a cabeça do marido. É assim que funciona. Então que Deus possa abençoar, né? Cada irmã que está aqui, casada e a que vai casar também, né? Deus abençoe. E uma mulher submissa a Deus. Bom, aí os irmãos vão dizer, tem muitas, né? Tem muitas, mas quem sabe as irmãs lembram. Qual foi, no Novo Testamento, vou dar uma dica, né? Qual a mulher que foi submissa a Deus, mesmo sabendo que teria uma tarefa muito difícil para cumprir? Maria, né? Muito submissa. Porque no contexto daquela época, uma jovem ficar grávida significaria que ela ia ser apedrejada, ou no mínimo ela ia ser muito criticada, injuriada, por onde ela passasse. Mas ela se submeteu e falou, se cumpre em mim conforme a tua vontade. Isso é submissão. Então, assim como ela foi submissa, as mulheres devem ser submissas também, né? A Deus em primeiro lugar, né? Mulher profetiza e juíza. Débora, nessa mulher aqui foi a única juíza, né, que a Bíblia mostrou. Eram juízes que tinha, mas a única juíza que existiu foi a Débora, né? Nós vemos que ela desempenhou um grande papel, né, na sua época, que ela julgou, parece que 40 anos, né, se não me engano, o povo de Israel. Então, nós vemos a seriedade que é julgar. Julgar é uma coisa muito difícil,
Então é preciso ter muita graça de Deus, oração, sabedoria, para saber julgar as coisas direito, né? E ela foi 40 anos juíza lá em Israel e também profetiza, né? Louvado é o nome do Senhor. Temos também uma mulher, bom, agora o Novo Testamento, não sei se as irmãs e os irmãos vão lembrar, os irmãos podem falar também, viu? Uma mulher espiritual. Agora vai ser difícil, né? Porque, como você diz, Deus mandou, isso foi na minha mente, não foi na de vocês, fica difícil, né? Então eu vou ajudar aí. Eram duas irmãs, uma espiritual e a outra bem materialista. Maria. A Maria ela cuidava mais da parte espiritual. Então Maria foi aquela que, quando Jesus chegou na casa dela, ele sempre ia lá, o que ela fez? Ela correu e sentou-se para ouvir o que ele tinha para ensinar. Naquele momento, ela deixou os afazeres dela tudo para trás. Ela não olhou se tinha louça para lavar, se tinha roupa para pôr no varal, se tinha alguma comida para fazer. Ela correu para ouvir primeiro Jesus. Então ela foi muito espiritual. Mas a sua irmã, ao contrário, Marta, né, ao contrário, foi uma mulher muito trabalhadeira. Não vamos falar mal de Marta, porque ela também queria organização na casa. Jesus estava na casa dela. Ela não queria que Jesus encontrasse uma casa toda bagunçada. Jesus não gosta de casa bagunçada, viu? Não gosta. Nem a casa nossa lá onde nós moramos, e nem essa casa aqui, ó, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nada bagunçado ele gosta. Então, a Maria estava ouvindo a palavra e Marta estava trabalhando, porque ela queria arrumar tudo para oferecer ali comida. Segundo os estudiosos, a casa estava cheia naquele dia, porque onde Jesus ia, vocês sabem que enchia, né? Ela tinha muita gente ali para ela servir, para ela dar atenção. Então ela cometeu um erro muito grave. Mesmo ela sendo essa mulher trabalhadeira, que gostava das coisas arrumadinhas, naquele dia ela deveria ter sentado ao lado de Jesus, esperado ele conversar tudo o que ele precisava falar ali, dar os seus ensinamentos. Depois ela poderia, né, pedir uma ajuda para Maria, as duas iriam lá fazer o serviço. O que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, você anda atarefada com muitas coisas. Falou para ela. Uma coisa só é importante. E Maria escolheu a melhor parte, está vendo? Então, quando se trata das coisas espirituais, nós podemos sim dar um tempo para as coisas materiais, né? Dar um tempo. E vamos ouvir primeiro o que é da parte de Deus. Depois, nós vamos fazer as coisas. E Deus vai nos abençoar. Louvado é o nome do Senhor. Então, é muito bom ter a palavra de Deus como nossa bússola. Mulher pastora de ovelhas. Raquel. Essa também era uma posição que era mais para os homens, mas ela foi uma pastora de ovelhas. E nós vemos que ela desempenhou muito bem, né, o seu trabalho. Então, quando a pessoa se dedica, é maravilhoso, é bom. Uma mulher, aqui também as irmãs não vão saber, porque não tem nenhuma dica aqui, mas eu vou dizer. Uma mulher confiante, Isabel, porque depois de idosa, ela teve a bênção que ela esperou a vida toda. Ela queria ser mãe, e foi mãe muito idosa já, passado do tempo. Eu creio que o que Deus fez com Sara, fez também com Isabel, porque ela já estava passado do tempo, mas Deus deu o filho, né? E o filho de Isabel, quem foi? O filho de Isabel? João Batista, né? Também ele veio por uma promessa de Deus também, que diz que, né, um viria na frente dele, né? Que ele seria o precursor de Cristo. Ele veio primeiro, na frente, abrindo caminho, para que Jesus pudesse fazer a sua obra, já com corações já até preparados. Ele batizava as pessoas, né? Então, nós vemos que ela foi a mãe de João Batista. E também uma mulher confiante também, essa é lá do Antigo Testamento, Joquebede, né? Porque quando ela viu a perseguição no Egito, eles mandando jogar todos os meninos no rio Nilo para os crocodilos, porque
o rei tinha determinado que era para matar os bebezinhos que nascessem do sexo masculino. Ela escondeu o filho dela durante 3 meses, nós sabemos a história. E como estava difícil de escondê-lo depois disso, porque uma criança de 3 meses para frente faz muito barulho, alguém ia perceber. Então Deus deu para ela a ideia maravilhosa de colocar ele num cestinho, betumado, arrumadinho, e soltar lá no rio Nilo. Então ela teve que ter uma confiança muito grande, que Deus iria tomar uma providência. E Deus realmente tomou uma providência. Quem encontrou o cestinho, nós já sabemos, foi a princesa, a filha do faraó, né? E a hora que ela encontrou, viu aquele bebezinho bonitinho, lindo, chorando, ela amou aquele menino e criou, levou para o palácio e criou. E aquilo que o rei tinha mais medo aconteceu dentro da casa dele. Ele nem imaginava que aquele bebezinho que foi para a casa dele era justamente o libertador de Israel. Mas essa mulher precisou confiar em Deus para ela colocar lá. O rio era cheio de crocodilos. Pensa a dor no coração, hein? Um bebezinho lindo, saudável, colocar no rio para os crocodilos. Então muitas mulheres viram os crocodilos despedaçar seus bebês. Mas o de Joquebede era uma promessa de Deus, estava guardado e Deus conservou em vida esse menino, né? Louvado é o nome do Senhor. Então são muitas mulheres, tem Dorcas, né? Também, que foi uma costureira, foi uma mulher que fazia túnicas. Então ela era uma mulher que cuidava da parte social, daquelas mais pobres, então fazendo obras maravilhosas. E eu creio que nós vamos encontrar muitas outras. Mas que nesse dia, né, nós possamos aprender alguma coisa com essas mulheres, né? Louvado é o nome do Senhor. E voltando à nossa leitura lá, rapidamente, né, porque a hora já foi. No Provérbios 14:1, todo mundo conhece, que fala assim, ó: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos, né? Então a mulher tem que ser mulher sábia para edificar a casa. Esse edificar, lógico que não é construir casa, mas sim edificar o lar na parte espiritual, moral, tudo mais, né? A mulher precisa ser sábia para conduzir, vamos assim dizer, o seu lar de uma forma boa e que agrada a Deus. E aqui em Provérbios 31 e o versículo 10 fala que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins, ou seja, nem rubins é tão precioso como uma mulher virtuosa. Então, mulher que tem virtude, mulher que tem bons adjetivos, tem mulher que tem maus adjetivos. Aquela que é fofoqueira, né, que cria contendas, que briga, que discute, que fala alto, que grita, né? Então Deus não gosta dessas coisas. Mas uma mulher virtuosa é uma mulher que tem atributos divinos na sua vida. Ela sabe levar a vida da maneira que agrada a Deus. Depois nós lemos aqui que enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. É bem verdade isso aqui, né? Se temer ao Senhor, temer ao Senhor significa obedecer ao Senhor, ser submissa a Ele. E diz que isso é muito mais importante do que a formosura, porque a beleza, um dia, a beleza é considerada aqui, ó, como vaidade. Por quê? Porque toda beleza um dia vai se acabando, a idade vai chegando, a beleza vai se acabando. Mas aquela que é bonita por dentro, nem o tempo vai conseguir tirar a sua beleza. Não vai conseguir, porque a pessoa que é bonita é aquela pessoa agradável, aquela pessoa que conversa com a gente sente prazer em conversar, né? Não importa a idade, porque a idade ela vai ser encarregada de destruir a beleza física, mas ela não pode destruir a nossa beleza interior. Isso é uma coisa que precisa permanecer na nossa vida, né? E aqui falou que enganosa é a graça e vaidade é a formosura. Por quê? Vaidade é coisa que passa muito rápido, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu não li aqui no capítulo
1 Pedro 3, 3 e 4, que diz assim, ó: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, ela não pode ser valorizada pelo seu exterior, não é pelo jeito que ela se arruma, não é para, como se diz assim, aquela pessoa que se arruma demais para chamar a atenção, mas a pessoa que é discreta, ela se arruma de maneira bonita e discreta. Então é isso que fala aqui, né? Que a beleza maior dela seja no traje espiritual, porque todos nós temos uma veste espiritual que a gente não está vendo, mas que Deus está vendo. Porque lendo a palavra de Deus, nós vemos que Satanás acusou uma certa feita o sacerdote Josué, não o soldado, né? O outro Josué, que era sacerdote. Então, Satanás falou que ele estava com as vestes manchadas. Certamente ele tinha feito alguma coisa, mas como ele se arrependeu, então Deus mandou purificar as vestes dele. Aí Satanás não pôde mais acusar ele que ele estava com as vestes sujas. Mas quem que estava vendo as vestes espirituais dele? Somente Deus. Eu não vejo a sua veste espiritual, você não vê a minha, mas todos nós temos uma veste espiritual, e essa veste ela precisa ser limpa, não pode estar manchada. E isso é que é importante para a gente saber. Então, não quer dizer aqui que as mulheres não possam se arrumar, que elas não possam, né, como se diz assim, fazer aquilo que é necessário para o seu bem-estar, para a sua aparência, né? Mas que elas devem dar mais valor ao que tem dentro, no coração, porque isso é o que permanece, o nosso traje espiritual. Glórias a Deus, né? Que Deus possa abençoar, né, todas as irmãs que estão aqui nesta noite e todas as demais mulheres do mundo inteiro, né? Nós estamos vendo tanta injustiça com as mulheres. O Brasil, ele está um recordista em feminicídio. Isso é muito triste, né? Quanta mulher morrendo só pelo fato de ser mulher. Mas nós damos graças a Deus, que Deus tem dado para nós maridos, parentes, irmãos, que nos valorizam. Graças a Deus por isso, né? E que os homens que estão aqui possam também ter aprendido nesta noite que a mulher não é um objeto de segunda classe, mas ela é a sua companheira para andar ombro a ombro, lado a lado, né? Desde pequena a menina, né, já deve ser valorizada, mostrar para ela que ela é importante para Deus e que é importantíssimo para a sociedade. E as mulheres são importantíssimas para Deus e para a sociedade, porque nós vemos que a mulher ela enfrenta dificuldade, ela vai fundo atrás dos seus objetivos, e quando esses objetivos são bons, muito melhor ainda, né? A gente vê que realmente tem muita mulher aí que era para estar lá no zero, arrasada, mas não, elas foram à luta, venceram, né? Mulheres que muitas vezes foram abandonadas, né, pelos seus maridos, outras ficaram viúvas, mas elas foram à luta e venceram. Então que Deus nos abençoe e nos ensine através da sua palavra. Então todas as irmãs venham até aqui à frente para fazermos uma oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Conte aos seus filhos as maravilhas que Deus fez. A NRL3, o canal da família cristã.